Olá! Hoje a gente vai fazer um tour por uma das partes mais importantes e, ao mesmo tempo, menos conhecidas do nosso cérebro, o tronco encefálico. Pensa nele como a verdadeira torre de controle do nosso corpo, que trabalha sem parar para manter tudo funcionando. Já parou para pensar nisso? Em tudo que acontece de forma automática no nosso corpo? Cada vez que a gente respira, move os olhos para olhar alguma coisa, ou até mesmo quando engole a saliva. O que está por trás de tudo isso? Pois é, a resposta está numa estrutura bem pequena, mas super poderosa. Ela é o centro de operações que coordena 10 dos 12 nervos cranianos que são essenciais para a nossa vida. Para a gente entender direitinho, o tronco encefálico é essa parte que faz a ponte, literalmente, entre o cérebro e a medula espinhal. E ele é dividido em três partes principais, que a gente vai ver de cima para baixo: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, tá pronto para o nosso tour? O roteiro vai ser esse. A gente começa lá no topo, no mesencéfalo, desce para o meio, que é a ponte, e finaliza lá na base, no bulbo. Bem simples. 10. É esse o número de núcleos de nervos cranianos que ficam dentro dessas três pequenas estruturas. É impressionante, né? Praticamente tudo que acontece da nossa cabeça para cima é controlado a partir daqui. E para não se perder no meio de tanta informação, tem um macete ótimo, a regra 244. É fácil, são 2 núcleos no mesencéfalo, 4 na ponte e os outros 4 lá no bulbo. E olha, para quem está na correria dos estudos, memorizar esses detalhes é crucial. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, com essa regra em mente, vamos aplicar isso no nosso. Então vamos lá. Nossa primeira parada é no mesencéfalo, o andar de cima do tronco. É aqui que entra o primeiro 2 da nossa regra 244. Esses 2 primeiros núcleos aqui são os verdadeiros maestros dos nossos olhos. O nervo oculomotor e o troclear cuidam de quase todos os movimentos dos olhos, do foco da nossa visão e até da reação da pupila quando a gente entra num lugar claro ou escuro. Basicamente, eles garantem que nossa visão funcione como deve. Beleza, descendo um pouquinho, a gente chega na segunda parada, a ponte. O nome já diz tudo, né? Ela funciona como um grande centro de conexões e aqui ficam os próximos 4 núcleos da nossa conta. E aqui na ponte a coisa fica bem variada. Pensa só, o trigêmeo permite que a gente sinta um toque no rosto e consiga mastigar. O abdocente ajuda a gente a olhar para os lados. O facial é o responsável por todas as nossas expressões, desde um sorriso até uma cara de espanto. E, por fim, o vestíbulo coclear, que é fundamental para a gente ouvir e manter o equilíbrio. E para fechar nosso tour, chegamos na base, o bulbo, que também é chamado de medula oblongata. É aqui que a gente encontra os últimos 4 dos 10 núcleos cranianos. Ele é a fundação de tudo, fazendo a conexão direta com a medula espinhal. E esses 4 últimos núcleos são super complexos. Eles cuidam de funções vitais, como o ato de engolir e sentir o gosto da comida, que são tarefas do glossofaríngeo, e até o controle dos batimentos do coração, função do famoso nervo vago. Alguns deles até trabalham em equipe, dividindo responsabilidades. Pronto, tour completo. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o mapa geral. Vendo o conjunto, a organização do tronco encefálico fica bem mais clara. E olha aí a nossa regra 244 em ação. 2 nervos no mesencéfalo, 4 na ponte e 4 no bulbo. Fica bem mais fácil de visualizar, né? Um macete simples que ajuda a gente a organizar essa torre de controle na nossa cabeça e torna um assunto que parece complicado em algo bem mais fácil de entender. Essa frase resume perfeitamente a ideia. É incrível pensar que, num espaço tão pequeno, o tronco encefálico consegue gerenciar tantas funções que nos mantêm vivos e conscientes a cada segundo do dia. E isso tudo acaba levando a gente a pensar, né? O que essa concentração absurda de funções vitais numa área tão compacta nos diz sobre a eficiência da evolução? É uma demonstração incrível de otimização da natureza. Fica aí a reflexão. Olá! Hoje a gente vai fazer um tour por uma das partes mais importantes e, ao mesmo tempo, menos conhecidas do nosso cérebro, o tronco encefálico. Pensa nele como a verdadeira torre de controle do nosso corpo, que trabalha sem parar para manter tudo funcionando.
Já parou para pensar nisso? Em tudo que acontece de forma automática no nosso corpo? Cada vez que a gente respira, move os olhos para olhar alguma coisa, ou até mesmo quando engole a saliva. O que está por trás de tudo isso? Pois é, a resposta está numa estrutura bem pequena, mas super poderosa. Ela é o centro de operações que coordena 10 dos 12 nervos cranianos que são essenciais para a nossa vida. Para a gente entender direitinho, o tronco encefálico é essa parte que faz a ponte, literalmente, entre o cérebro e a medula espinhal. E ele é dividido em 3 partes principais, que a gente vai ver de cima para baixo: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, tá pronto para o nosso tour. O roteiro vai ser esse. A gente começa lá no topo, no mesencéfalo, desce para o meio, que é a ponte, e finaliza lá na base, no bulbo. Bem simples. 10. É esse o número de núcleos de nervos cranianos que ficam dentro dessas 3 pequenas estruturas. É impressionante, né? Praticamente tudo que acontece da nossa cabeça para cima é controlado a partir daqui. E para não se perder no meio de tanta informação, tem um macete ótimo, a regra 244. É fácil, são 2 núcleos no mesencéfalo, 4 na ponte e os outros 4 lá no bulbo. E olha, para quem está na correria dos estudos, memorizar esses detalhes é crucial. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, com essa regra em mente, vamos aplicar isso no nosso. Então vamos lá. Nossa primeira parada é no mesencéfalo, o andar de cima do tronco. É aqui que entra o primeiro 2 da nossa regra 244. Esses 2 primeiros núcleos aqui são os verdadeiros maestros dos nossos olhos. O nervo oculomotor e o troclear cuidam de quase todos os movimentos dos olhos, do foco da nossa visão e até da reação da pupila quando a gente entra num lugar claro ou escuro. Basicamente, eles garantem que nossa visão funcione como deve. Beleza, descendo um pouquinho, a gente chega na segunda parada, a ponte. O nome já diz tudo, né? Ela funciona como um grande centro de conexões e aqui ficam os próximos 4 núcleos da nossa conta. E aqui na ponte a coisa fica bem variada. Pensa só, o trigêmeo permite que a gente sinta um toque no rosto e consiga mastigar. O abdocente ajuda a gente a olhar para os lados. O facial é o responsável por todas as nossas expressões, desde um sorriso até uma cara de espanto. E, por fim, o vestíbulo coclear, que é fundamental para a gente ouvir e manter o equilíbrio. E para fechar nosso tour, chegamos na base, o bulbo, que também é chamado de medula oblongata. É aqui que a gente encontra os últimos 4 dos 10 núcleos cranianos. Ele é a fundação de tudo, fazendo a conexão direta com a medula espinhal. E esses 4 últimos núcleos são super complexos. Eles cuidam de funções vitais, como o ato de engolir e sentir o gosto da comida, que são tarefas do glossofaríngeo, e até o controle dos batimentos do coração, função do famoso nervo vago. Alguns deles até trabalham em equipe, dividindo responsabilidades. Pronto, tour completo. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o mapa geral. Vendo o conjunto, a organização do tronco encefálico fica bem mais clara. E olha aí a nossa regra 244 em ação. 2 nervos no mesencéfalo, 4 na ponte e 4 no bulbo. Fica bem mais fácil de visualizar, né? Um macete simples que ajuda a gente a organizar essa torre de controle na nossa cabeça e torna um assunto que parece complicado em algo bem mais fácil de entender. Essa frase resume perfeitamente a ideia. É incrível pensar que, num espaço tão pequeno, o tronco encefálico consegue gerenciar tantas funções que nos mantêm vivos e conscientes a cada segundo do dia. E isso tudo acaba levando a gente a pensar, né? O que essa concentração absurda de funções vitais numa área tão compacta nos diz sobre a eficiência da evolução? É uma demonstração incrível de otimização da natureza. Fica aí a reflexão. Olá! Hoje a gente vai fazer um tour por uma das partes mais importantes e, ao mesmo tempo, menos conhecidas do nosso cérebro, o tronco encefálico. Pensa nele como a verdadeira torre de controle do nosso corpo, que trabalha sem parar para manter tudo funcionando. Já parou para pensar nisso? Em tudo que acontece de forma automática no nosso corpo? Cada vez que a gente respira, move os olhos para olhar alguma coisa, ou até mesmo quando engole a saliva. O que está por trás de tudo isso?
Pois é, a resposta está numa estrutura bem pequena, mas super poderosa. Ela é o centro de operações que coordena 10 dos 12 nervos cranianos que são essenciais para a nossa vida. Para a gente entender direitinho, o tronco encefálico é essa parte que faz a ponte, literalmente, entre o cérebro e a medula espinhal. E ele é dividido em 3 partes principais, que a gente vai ver de cima para baixo: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, tá pronto para o nosso tour. O roteiro vai ser esse. A gente começa lá no topo, no mesencéfalo, desce para o meio, que é a ponte, e finaliza lá na base, no bulbo. Bem simples. 10. É esse o número de núcleos de nervos cranianos que ficam dentro dessas 3 pequenas estruturas. É impressionante, né? Praticamente tudo que acontece da nossa cabeça para cima é controlado a partir daqui. E para não se perder no meio de tanta informação, tem um macete ótimo, a regra 244. É fácil, são 2 núcleos no mesencéfalo, 4 na ponte e os outros 4 lá no bulbo. E olha, para quem está na correria dos estudos, memorizar esses detalhes é crucial. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, com essa regra em mente, vamos aplicar isso no nosso. Então vamos lá. Nossa primeira parada é no mesencéfalo, o andar de cima do tronco. É aqui que entra o primeiro 2 da nossa regra 244. Esses 2 primeiros núcleos aqui são os verdadeiros